uma alegria voltar a esse ambiente de família que a gente tem o privilégio de curtir. E isso é uma bênção de Deus. Mesmo em tempos de pandemia e de isolamento social e distanciamento social, a gente tem a oportunidade de estar juntos, né? Isso é uma dádiva e uma misericórdia de Deus para a vida da comunidade e tantas igrejas que fazem uso desse recurso. Isso é uma bênção de Deus. Esse período ele tem se caracterizado por ambientes inusitados, né? A gente tem vivido tempos que a gente não consegue discernir mais algumas coisas, mas a gente tem, de alguma maneira, estado mais apreensivos também, né? A gente não tem observado, ou a gente tem observado, que esses tempos, para muitos, são tempos de sofrimento. E eu relembrava uma ministração que a gente fazia sobre, ou um estudo que a gente fazia sobre o livro de Hebreus. E o motivo pelo qual a carta de Hebreus foi escrita chama muita atenção, porque ela foi escrita para os judeus que estavam em perseguição e em sofrimento. E a gente aprendeu que a perseguição aos cristãos imposta pelo imperador romano era de tamanha intensidade, de tamanha força, que os cristãos estavam diminuindo em tamanho, em volume de pessoas. E a vida estava tão difícil para aqueles cristãos, e de tanto sofrerem, alguns deles começavam a esmorecer, começavam a cansar, pensavam em desistir. E alguns até começaram a voltar ao judaísmo. E, de vez em quando, em circunstâncias tão extremas, a gente consegue entender esse povo que anda em sofrimento. A gente consegue entender um pouquinho do que se passa com eles. O fato é que, em tempos de sofrimento, em tempos de crise, angústias, dificuldades extremas, isso nos esgota e nos dilapida, nos tritura. Esse tempo parece máquina de triturar a gente. Esses dias eu ouvia os prognósticos dos especialistas e a gente ficava angustiado. E eu comecei a falar: Deus, socorre-nos, socorre-nos. E aí me lembrou que em momentos assim a gente corre perigos. E a carta aos Hebreus vai dizer que a gente corre alguns perigos, sim. Por isso a gente precisa ficar muito atento a algumas coisas, alguns sentimentos que vão nos avizinhando, que vão tomando conta da nossa mente, do nosso coração. E eu queria chamar a atenção de pelo menos dois deles. O primeiro perigo que eu gostaria de chamar a tua atenção é o perigo da autopiedade. É um perigo que nos faz sofrer muito, mais do que o sofrimento de fato nos impõe. A autopiedade é um sentimento que anuvia a nossa visão e nos tira do foco, muitas vezes. A autopiedade, ela desconsidera todo o bem que Deus tem feito por nós. Nos faz abandonar tudo que a vida tem de bom. Nos faz eternamente ressentidos. A gente costuma, em tempos assim, ou tomados pela autopiedade, valorizar só o que é ruim. O sentimento de autopiedade normalmente se baseia na ingratidão. Existem alguns autores
Caio Fábio estava falando disso esses dias, dizendo que a ingratidão é um pecado escondido, né? É um pecado que muitas vezes não nos deixa perdoar pessoas, não nos deixa avançar em sentimentos. E até o próprio Caio Fábio explicando o sentimento de autopiedade, ele vai dizer que esse é um pecado de difícil cura. Então, em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos onde as notícias são ruins, cuidado com a autopiedade. Cuidado com a amargura. A segunda recomendação. Amargura gera inveja. Amargura nos torna grossos, insensíveis, brutos. Em Hebreus 12:15, nos alerta para a gente não trocar as coisas divinas pelas coisas banais. A amargura nos traz esse tipo de relação. Um coração amargurado nos faz trocar o eterno pelo imediato. E por vezes um coração amargurado faz desvalorizar o que vem de Deus. A amargura tem um problema sério que nos torna incrédulos. Então, em tempos de dificuldades, em tempos de incertezas, em tempos de angústia, tome conta, firme-se na verdade do caráter de Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Deus é um Deus confiável em todo tempo. A tempestade pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, diz a palavra. A gente quer crescer em semelhança com Cristo. A gente precisa começar em tempos difíceis. É a oportunidade para a gente refletir o quanto nós temos de parecidos com Jesus e o quanto nós temos de parecidos com Adão. É bom lembrar que nós temos uma identidade, nossa identidade, que nós somos filhos amados de Deus. E filhos amados de Deus são capazes de superar perdas, são capazes de suportar frustrações, são capazes de se reestruturar. É bom lembrar, em tempos de crise, que Deus tem propósitos eternos, que extrapola a nossa vida, que extrapola o nosso sol, a nossa circunstância, que ultrapassa, que vai para os nossos filhos, que vai para aqueles que estão além de nós. Em tempos de crise, é bom confiar que Deus está no controle. É importante que a gente acredite que a presença de Deus está conosco. Deus está conosco e Ele há de nos ajudar sobre todas as coisas. Amém? Eu quero te convidar nesse exato momento para a gente orar. Eu vou pedir para você que ore comigo, aí mesmo estando em ambiente virtual. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por Jesus, o nosso Senhor. Aquele que foi aquele que sofreu todas as dores, todas as nossas angústias e que venceu todas as dificuldades, dizendo que diz para nós, filho, estou contigo. Te agradecemos pela salvação que há em Cristo Jesus, por ter-nos, ó Deus, colocado o Teu Espírito Santo, que de maneira que a gente recebe a salvação que há em Jesus e que a gente tem uma nova vida. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos o cuidado que nós não somos merecedores. Senhor, nada nos tem faltado. Nada nos tem faltado, porque o Senhor tem estado conosco, tem a Tua misericórdia. Suplicamos a Deus que o Senhor permaneça conosco. Deus, abençoe esse momento enquanto nós estamos reunidos, de maneira que tudo que nós façamos aqui
te honre e te glorifique. Que o nosso culto seja um sacrifício agradável ao Senhor. Que o nosso ajuntamento virtual seja agradável ao Senhor. E que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre nós, de maneira que a gente seja cheio do teu Espírito Santo, Jesus. Eu mandei. Enche, Senhor, os nossos corações com tua presença e manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, Senhor, naqueles que vão ministrar as nossas vidas, que os nossos louvores falam aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo seja derramado em toda a casa, como toda a igreja que é, Senhor. Ó Cristo, nós te pedimos que o Senhor nos cure de toda enfermidade, de todo mal, de toda tristeza, de toda angústia. Que hoje nós possamos ser renovados na nossa alegria e no nosso contentamento e na nossa confiança no Senhor. Que seja assim, Deus. Que o teu Espírito esteja sobre nós, circulando sobre todas essas casas e essas igrejas que hoje são templo do Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Agora a gente canta com o Gui. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo, oh, tu vens comigo, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar,
sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor, Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Bom, gente, agora é o momento dos pedidos de oração, dos agradecimentos. Então, acho que os microfones agora vão abrir para quem tiver algum pedido, tá? Nós temos orado pelo Weber, então esse é um momento que a gente tem suplicado, intercedido por pessoas que estão sofrendo. Eu gostaria de lembrar também que existem médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que estão na ponta desta pandemia, lutando
em favor da vida e contra a morte, representando Jesus. Quando a gente vê gente que luta a favor da vida e contra a morte, essas pessoas estão fazendo um papel de cristãos. E é o nosso dever, nós que não estamos nessa ponta de lança, que não estamos na vanguarda dessa batalha, a gente precisa interceder pela proteção, pela ajuda do Senhor, pela sabedoria. Sabemos que esses são áreas difíceis de serem lidadas. E só com a graça e com a misericórdia de Deus eles vão conseguir ter êxito nessa empreitada. Nós temos uma médica com a gente e sabe o quanto é difícil lutar contra circunstâncias difíceis como essa, contra o combate do Covid, né? Então a gente vai interceder nesse instante. Mas também nós vamos agradecer a Deus. Eu estou vendo o Ricardo aqui com a gente. Dá um tchau aí para nós, Ricardinho. Fala oi. Libera o termo. Tudo bem? Como é que você está? Tô de quarentena ainda. Ainda preciso de. Ainda tô com vírus ainda. Está com vírus ainda. Mas a gente está feliz em te ver e ver que você está bem, graças a Deus. A gente vai agradecer já pela tua cura. Amém. Amém. Alguém também se lembra de alguém? Eu gostaria de dizer, Elcio, pode liberar o microfone de todo mundo e a gente vai anotando aqui para a oração. Posso começar? Eu acabei de pedir oração pelo WhatsApp, mas vou falar. Uma paciente minha chamada Dona Cida, está com câncer, com metástase, foi para o hospital, a gente achou que não conseguiria voltar, mas graças a Deus voltou, que o Senhor complete a obra na vida dela. Ela é do Candomblé. Deus nos ajude. Eu queria pedir oração pela família do seu Dagosto, né, que nós oramos por ele a semana passada, mas ele descansou ontem, e ele já era um senhor de idade, mas eu queria que estivesse orando pela família, Roberta e Rosemi, netas e filha. Tem uma amiga do Paulo, que é meu colega, então, é um amigo do amigo meu, ela tá com corona, o nome dela é Karina Koezuka. O computador dá pra ver mais. A minha câmera tá desativada. A sua tá ativada, né? Alguém mais gostaria de interceder? Eu queria agradecer, porque eu pedi alguns dias oração pela Damares, a mãe do amiguinho da Bia. Depois de 40 dias de UTI, a situação dela ficou bem difícil. Eu não quero, mas é porque ela não conseguia sair da diálise, mas essa semana ela saiu da UTI, graças a Deus. Ainda está no hospital, mas eles têm previsão que ela saia mais uns 7 a 10 dias. Eu agradeço a Deus, porque realmente a gente achou que ela não fosse sair mais, né, dessa. Mas Deus teve misericórdia. E eu agradeço a Deus, porque realmente a gente sabe que Deus fez um milagre. Então, eu agradeço. Amém. Hamilton, vocês são minha família, né? Eu não preciso, embora vocês sabem que eu gosto muito de brincar e sou um eterno brincalhão, porque eu gosto de descontrair, mas estou passando uma fase muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. E eu queria muito que vocês orassem por mim, porque eu preciso ter bastante equilíbrio para tocar essa fase até sair dessa situação bem complicada. E eu peço vocês, como família, que dividam esse fardo aí comigo, tá bom?
Amém. Amém. Tom, você consegue orar por nós aí, de onde você está abraçadinho com a Bela e com a Mi? Tom. Posso incluir mais um pedido? Eu quero pedir pela minha cunhada, que teve um diagnóstico de uma perda de capacidade visual. É um diagnóstico de uma doença progressiva, mas sei que Deus pode estabilizar. Então, eu peço oração em favor da minha cunhada Nícia. Vamos orar então, irmãos, por todos esses pedidos. Não há realmente limitações nem fronteiras para que a gente consiga estar unido para falar pelo nome de Jesus, lembrar que o nome de Jesus é, como diz aquela canção, é poderoso para salvar, para curar, para consolar, né? E nesses pedidos a gente tem muito disso, necessidade de misericórdia de Deus e também gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito e tem sido nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos como povo de Cristo. E, na verdade, aquilo que nos une é o teu amor, aquilo que nos une é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquilo que nos une é todo o trabalho que Jesus teve para nos resgatar, e confiando nesse trabalho, nessa misericórdia, confiando nesse amor, confiando nessa bondade, confiando na graça, confiando na misericórdia, confiando na compaixão, Pai. É que nós oramos no nome de Jesus por essas vidas que estão enfrentando enfermidades ou que estão carregando, Senhor, fardos pesados, difíceis, passando por momentos, Senhor, complicados, Deus. Senhor, nós sabemos que, até por experiência de ver a Tua palavra, e muitas vezes por experiência de vida, que o deserto não permanece para sempre, que o Senhor está conosco na travessia, que o Senhor nos toma pela mão, que o Senhor fala conosco como falou para Josué, ser forte, ser corajoso. O Senhor tem sempre uma palavra de esperança. O Senhor é aquele que manda que nós possamos lançar muitas vezes e mais vezes a rede, onde a gente não acha mais que vai recolher peixes. O Senhor é aquele que tem uma palavra, Senhor, sobrenatural. O Senhor é aquele de quem Pedro disse que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que as palavras de vida eterna venham, Senhor Deus, sobre essas vidas, sobre todos esses pedidos, sobre todas essas necessidades, Senhor, inclusive sobre aqueles que não falaram por qualquer razão, Senhor, e sobre tudo aquilo que a gente está passando na nossa cidade, no nosso país. Deus, tem misericórdia da nossa nação, apesar de nós, Senhor, nós somos um povo que clama pelo Teu nome, nós te pedimos perdão e nos arrependemos, pedimos perdão por nós, pedimos perdão pelas nossas autoridades, pedimos perdão, Senhor, por aqueles que não confessam o Teu nome, nós pedimos perdão, ó Deus, e te suplicamos que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor sopre o sopro da Tua misericórdia sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nunca nos esquecemos, Senhor, de agradecer e lembrar que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o amor da nossa alma, o Senhor é a razão da nossa existência, é o Senhor que nos sustenta todos os dias. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, ó Jesus querido, ó Espírito Santo de Deus. Doce Espírito, vem soprar sobre os nossos lares, as nossas casas e sobre todo e qualquer lugar que precisa de consolo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É o Senhor e na cidade do nosso Deus, teu santo amor.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Queridos irmãos, estão me ouvindo? Eu preparei para hoje um texto de Hebreus, no capítulo 4. Coincidência, Milton falou em Hebreus, né? Talvez porque o nosso tempo traga desafios, como teve o povo de Hebreus no tempo em que foi escrita essa carta. Desafios do sofrimento, do desconforto. E um desafio que aparece no capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do versículo 11 até o final. Se alguém quiser acompanhar, Hebreus 4, de 11 a 16. Diz assim: procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Essa palavra aos Hebreus, a gente não sabe o autor da carta, ela me chama muita atenção, porque nós fomos convidados ao descanso. Nós fomos convidados ao descanso e o Valtinho tem falado desse descanso como uma experiência da vida dele e como um lembrete para nós, né? De que nesse tempo de dificuldade a gente precisa descansar em Deus. Não é nenhum descanso de acordar mais tarde, porque esse descanso muitos de nós estamos podendo experimentar. É o descanso de conviver com as angústias desse tempo. O versículo 4, acho, dessa carta, desse capítulo, ele dá o versículo 7, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que hoje é o dia em que a gente não pode endurecer o coração. O tempo de descanso é hoje. A gente tem um consolo de que não, vai passar a pandemia, vai passar, o coronavírus vai ser controlado, seja por uma vacina. Esse tempo vai passar e a gente começa a criar uma expectativa. Quando é que isso vai chegar que eu já não aguento mais? Aqui eu e a Marcela que falam, que tempo chato, eu não aguento mais isso. Só que a questão é que a palavra nos desafia de que o tempo de descanso é hoje. Não é depois que passar a pandemia, não é depois que as circunstâncias melhorarem que a gente vai poder descansar. Então, esse é um desafio que nós temos que assumir, de não projetar a nossa descanso como só no futuro. No versículo 8, o capítulo, a carta diz que se Josué tivesse dado descanso, não teria falado depois a respeito desse dia do descanso. O fato é que, para os cristãos, para os judeus que, no contexto dessa passagem, que esperavam na terra prometida o seu descanso, não foi a terra prometida que caracterizou o descanso para eles. Vamos resgatar o contexto histórico dessa passagem. Ela faz referência à experiência dos espias. 12 espias foram para Canaã, né? Conhecer as terras que Deus tinha prometido a Abraão, e falou que eles iam passar 400 anos sofrendo na escravidão no Egito, mas que ao final dos 400 anos eles receberiam a terra prometida. Chegou o tempo, 400 anos passaram, Moisés começou a liderá-los pelo deserto, na direção à terra prometida, e enviou 12 espias para ver a terra. Voltaram os 12, 10 com um relatório e outros 2 com outro relatório totalmente diferente. 10 falaram, é lindo, é maravilhoso, só que não é para o nosso bico. Eles são gigantes, a gente não tem como disputar com eles. Já Josué e Caleb falaram, olha, é verdade que eles são grandes, que os gigantes eles existem, que é muito difícil, mas Deus está com a gente. E Deus já prometeu isso para nós. Então a questão não era
se a gente tinha ou não tinha condições. A questão é que chegou o nosso tempo, porque Deus assim determinou. Caleb disse, Deus tirou deles o amparo. E acontece que grande parte, a maioria, a Bíblia fala que só 2 dos espias e a população, o povo quase todo ficou com os 10 espias, dizendo que não dá, não vai dar certo. Eles não creram. Não creram que havia uma esperança para eles. E por causa dessa esperança, a Bíblia fala, Deus falou para eles, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês não creem. A questão é que, mesmo aqueles que entraram na Terra Prometida depois, futuramente, que eram os filhos dessa geração, muitos deles também não experimentaram o descanso. A gente vê lá as escrituras, a gente vê lá o relato, eles também não experimentaram. E a palavra de Josué continua. Hoje, se vocês não endurecerem o coração, né? Se ouvirem a voz de Deus, vocês vão poder entrar no descanso. A gente tem uma expectativa, às vezes, de que são situações melhores que vão trazer para a gente a paz, o descanso. Ou a gente, na nossa fé cristã, entendeu? Não é no céu que a gente vai descansar. Mas a questão é que o verdadeiro descanso é confiar em Deus. Jesus falou assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então a gente fica pensando, não, nós vamos experimentar o descanso quando a gente ressuscitar. Mas Jesus já falou, eu já sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim nunca morrerá. Quem está em Cristo já está no descanso. Ele fala assim, se alguém come deste pão, viverá para sempre. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Isso ele fala em João 6. Eu acho que nós precisamos aprender que não são as circunstâncias que vão determinar o lugar onde nós estamos. Não é a situação do país, não é ter ou não ter emprego, não é tá tudo bem com a casa ou não, não é nem se os filhos estão com problema, com dificuldades, não são as minhas frustrações. O meu descanso tem que ir para além disso. Eu tenho que descansar de que Cristo já venceu. Cristo já venceu. Como ele falou como o anjo falou para as mulheres que foram no túmulo, vocês estão procurando Jesus no lugar errado, ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Nós não podemos nos colocar no lugar da angústia, do sofrimento e ali paralisar. Nós temos que lembrar que Cristo fará que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Tá ruim, tá chato, tá difícil, mas nós precisamos nos encher da confiança de que Deus vai fazer disso algo melhor. Deus há de fazer de todas essas coisas uma mudança no nosso interior, uma mudança na nossa sociedade, uma mudança algo melhor virá. Porque nós temos o fim da história já escrito. E o fim da história é Cristo venceu. Cristo venceu. O verdadeiro descanso, eu diria que é um coração cheio de amor. E isso é um desafio.
Porque nesses tempos se tem uma coisa que fica mais difícil são as relações humanas. Ficamos mais intolerantes, ficamos mais irritados, nos magoamos, nos ofendemos com mais facilidade. E isso são sinais de que nosso coração está endurecido. São sinais de que nós, como a Milton falou, somos ingratos. Estamos nos alimentando de ressentimentos. O problema que nos tira do descanso é a incredulidade. Às vezes eu me pergunto por que a gente guarda tanto ressentimento em relação a Deus. Eu? Ressentimento em relação a Deus? Imagina. Olha, eu aprendi isso com Larry Crabb. Que quando a gente tem problemas com o nosso irmão, na verdade, o nosso problema é com Deus. Se eu tenho problemas com circunstâncias, na verdade, eu tenho um problema com Deus. A minha irritação com quem está ao meu lado, na verdade, eu estou irritado com Deus. Deus, por que o Senhor permite que minha vida seja assim? Por que o Senhor permite que as coisas estejam desse jeito? Parece que Ele está sempre devendo alguma coisa para a gente. Essa semana a gente teve a experiência em família de lidar com um vazamento no nosso prédio, que não foi a gente que causou, no encanamento do meu apartamento, e a gente pensa, meu Deus, mas que coisa! Eu não tenho sossego. E a gente fica pensando, Deus, mas por que o Senhor permite essas coisas? Por que as coisas são tão difíceis? E aí eu volto a falar, meu Deus, que ingratidão. Quantas coisas o Senhor nos tem preparado, nos tem dado, mas a gente foca nas coisas que estão dando errado. Ficamos irritados com familiares, com amigos, com vizinhos. Né? Aqui no WhatsApp do condomínio é uma troca de ofensas. Por causa dos barulhos de uma casa para outra. Mas no fundo a gente está de bronca com Deus. Sofrimentos que não calam, feridas que não saram. Eu oro para que Deus nos leve para o seu descanso, porque muitas vezes tem brigas com Deus que parece que não acabam. A gente precisa ir para o vale de Jaboque como Jacó e ficar lá lutando para ver se a gente sai dessa. Nos sentimos aprisionados em circunstâncias, uma condição social, num temperamento, porque eu tenho esse temperamento, nesse relacionamento, por que estou nesse relacionamento, por que estou nesse corpo. Deus está sempre devendo para a gente. E nessa incredulidade de não confiar no amor e na obra de Jesus que já venceu, nosso coração se endurece. Nossos olhos não foram iluminados pela redenção. Somos invadidos e dominados pela tristeza do materialismo. Qualquer coisa que atrapalha, qualquer sentimento de perda, já nos tira a paz, já nos rouba a esperança. Mas a esperança é aquele remédio que cura a dor da ferida de hoje. A esperança não é nem uma cura plena. Os problemas, eles continuam. Mas a esperança me fala, vão acabar. Eles vão acabar. Eu já vi o fim da história. Vocês já se pegaram
Vocês pais, ouvindo as reclamações dos filhos de vocês, as angústias deles, fazendo, meu Deus, se eu pudesse dizer para esse adolescente que isso vai passar. Se ele pudesse entender que esse problema, que para ele é o maior do mundo, isso vai passar. Só que nós somos adolescentes diante de Deus. Que precisa olhar para pessoas mais maduras e ver o fim da história. Por isso que os pastores, os anciãos da igreja são figuras importantes na igreja. E o papel deles não é nem falar bem, mas é mostrar com a vida que Cristo venceu. Outra coisa que esses versículos nos ensinam é que a palavra de Deus ela é poderosa. Ela fala que ele é uma espada que divide um lugar do outro, ela tem precisão cirúrgica. Ela é precisa. Porque ela é obra do Espírito de Deus. A gente lê a Bíblia e Deus nos lê ao mesmo tempo que nós lemos a Bíblia. A Bíblia, o versículo fala que a palavra discerne pensamentos e intenções do nosso coração. Jesus, olha, através desse movimento que nós estamos tendo aqui de encontro virtual, isso é o de menos. Se é a distância, ela pode ser mais próxima do que eu sentado do lado de uma pessoa com coração frio para ela. Mas no meio e no calor da comunidade de Jesus, a palavra de Deus se revela e nos leva para o descanso. Porque a palavra de Deus sabe aonde a coisa está pegando, onde está o meu medo, onde está a minha angústia, onde está o meu tormento. Ela é certeira, ela é precisa. Jesus falou para Maria, quer dizer, falou para Marta, olha, Maria escolheu o lugar certo. Ficar aqui nos meus pés me ouvindo. Porque essa é a única coisa necessária. Ouvir o que Jesus tem para você. Jesus também, o texto termina falando que é o nosso sumo sacerdote, muito diferente de qualquer outra religião, porque é aquele que nos compreende. Compreende até essas angústias que a gente passa, essa falta de descanso, fruto de incredulidade, que nos tira do descanso, a incredulidade, mas que com uma pequena oração, ele tem graça, que é uma disposição dele de sempre nos aceitar e nos ouvir. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Está difícil. É difícil. Basta um pedido de socorro. A palavra nos fala que ele nos compreende e nos trata com misericórdia. Eu aprendi com Ariovaldo Ramos que misericórdia, do original, ele fala de estar no ventre. Dentro da palavra misericórdia tem a ideia de ventre. E a misericórdia de Deus é como se nós fôssemos colocados de volta no ventre. Somos carregados num ventre materno. O Espírito Santo, ele tem essa conotação de quem chocou a terra, né? Ele é essa figura feminina da Trindade. Ele tem esse poder de nos colocar dentro de si e nós estarmos dentro dele. Eu acho que nós podemos estar angustiados e não precisamos negar os nossos sentimentos e emoções nesses períodos, porque se a gente for ler Salmos,
Vamos ver que boa parte dos salmos são mais lamentos do que louvor. A gente pode ler um Salmo 73 que fala, olha, eu estou morrendo de inveja. A gente pode ler outros salmos que falam, oh Deus, acaba com os meus inimigos. Então, nós temos muito claro nas Escrituras que o problema não é de lamentar. Não é exatamente expressar sentimentos que a gente não pode negar. O nosso problema é não fazer isso diante de Deus. A minha oração é que nós, como comunidade, sejamos um espaço aberto, onde a gente possa compartilhar nossas angústias, nossos sofrimentos, assim como o Emerson fez. Irmãos, orem por mim. Emerson, você já entrou no descanso do Senhor. Meu computador aqui deu problema. Que Deus, mediante o seu Espírito, sua palavra, nossos irmãos, nos leve para o descanso. Nos leve para a fé. Nos leve para a esperança. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela vitória que já nos foi alcançada em Cristo Jesus. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos nossos irmãos, nós te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua graça. Deus, nosso Pai, cura as nossas feridas. Deus, nosso Pai, se estamos em bronca contigo, Senhor, é porque queremos ser abraçados por Ti, ó Deus. É porque somos carentes do Teu amor. Deus, nosso Pai, estende os Teus braços, aninha-nos ao redor das Suas asas. Se temos medo, Senhor, é porque somos fracos. Deus, nosso Pai, acalma o nosso coração. Encha-nos da Tua presença. Manifesta os Teus dons no meio da Tua comunidade, da Tua igreja, com todas as dificuldades que nós temos de nos encontrarmos presencialmente. Mas não nos deixe, Senhor, nos sentirmos sós e nem mesmo escolhermos esse caminho da individualidade. Deus, nosso Pai, ensina-nos a sermos família, a confiarmos uns nos outros. Ensina-nos a ouvirmos, a abraçarmos, a aceitarmos, a oferecer descanso. Deus, nosso Pai, manifesta-se a nós, em nós e através de nós. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nome difícil, né? Leviton. Irmãos, nós chegamos ao fim do nosso encontro. A gente quer ficar mais um tempo aqui na sala para rever todo mundo. Vamos pedir para que todo mundo libere os vídeos e que a gente possa, nesse exato momento, a gente poder confraternizarmos. Mas antes de a gente passar por esse momento, eu vou pedir que você baixe a sua cabeça só mais um minuto e ore com a gente, ou que
me despedindo. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com essa comunidade que está nesse espaço virtual, mas que um dia havemos de estar juntos novamente. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Que Deus os abençoe. E que a bênção do Senhor esteja com você e com a sua família durante toda essa semana.